Continuando aqui, senhores, sobre a responsabilidade do empregador, que já estamos na NR 33. Cabe ao empregador indicar formalmente o responsável técnico pelo cumprimento dessa norma. Esses responsáveis técnicos normalmente são toda a equipe do SESMIT, né? Médico do trabalho, engenheiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e o auxiliar, né, do trabalho. Essas são a equipe que compõe o SESMIT. Indicar os espaços confinados existentes no estabelecimento. Então, o empregador ele tem que garantir que o trabalhador conheça os espaços confinados existentes dentro do seu estabelecimento. Né? Como eu mencionei lá no início do nosso treinamento, né? Silos, asas de avião, galerias, tanques, reservatórios. Então, o empregador ele tem que garantir que o trabalhador conheça esses locais. Até porque num determinado local que tenha, sei lá, 200, 300 funcionários, as pessoas que não estão treinadas para que faça trabalho de limpeza, manutenção, enfim, qual serviço seja realizado nesse espaço confinado, ele tem que também entender os limites, né, para que ele não acabe adentrando no local proibido. Aqui na nossa linha C, identificar os riscos específicos de cada espaço confinado. Isso aqui por meio da PET, né, a permissão de entrada de espaço confinado, acaba se fazendo esse levantamento e também com a análise de risco, com a nossa APR, dá para fazer os levantamentos e a identificação dos espaços confinados. Então, o empregador ele tem que garantir o cumprimento dessas identificações também. Implementar a gestão em segurança e saúde no trabalho em espaço confinado, por medidas técnicas de prevenção, administrativa, pessoais e de emergência e salvamento, de forma a garantir permanentemente ambientes com condições adequadas de trabalho. Então, aqui já é no momento da realização da atividade, tem que garantir que tenha uma equipe treinada para resgate, que todos os trabalhadores sejam treinados, que as medidas de prevenção técnicas e administrativas e pessoais sejam tomadas antes de iniciar as atividades. Garantir a capacitação continuada dos trabalhadores sobre os riscos e medidas de controle, de emergência e salvamento em espaço confinado. É o que estamos fazendo aqui agora, senhores, dando uma lida nos dispositivos, tendo conhecimento de como funciona a atividade em espaço confinado, falando das suas responsabilidades, competência, né, esse treinamento que é preciso que o trabalhador conheça esses locais, saiba dos riscos, tá, antes de adentrar nesses locais. Garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão por escrito da permissão de entrada de trabalho, conforme o modelo, né, em anexo dessa norma. Então, é o que eu já tinha mencionado aqui atrás, falando sobre a PET, a permissão de trabalho. Isso aqui é muito importante, porque acontece, no caso prático, que alguns trabalhadores já começam a trabalhar antes mesmo de realizar a PET. Então, eles ultrapassam, na sua maioria das vezes, os limites, né, sem conhecer o local, sem tomar as providências. Então, o técnico de segurança, todo o SESMIT, o empregador, tem essa responsabilidade desse cumprimento normativo. Então, os trabalhadores têm que conhecer a PET, têm que conhecer os procedimentos de trabalho antes mesmo de iniciar as tarefas. Na linha G, fornecer às empresas contratadas informações sobre os riscos das áreas onde desenvolverão suas atividades e exigir a capacitação dos seus trabalhadores. Que também são casos onde a empresa não tem uma equipe apropriada para desenvolver determinada atividade, que normalmente esses serviços são esporádicos, e que tem que contratar uma empresa qualificada para realizar determinada atividade. Mas a empresa também tem que supervisionar essas atividades, não deixar que elas sejam realizadas de qualquer jeito. Isso acaba colocando em risco a saúde e a segurança dos trabalhadores. Então tem que cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais. Supervisionar, saber se as pessoas têm treinamento ou não, se foram feitos exames médicos ou não, se as pessoas estão aptas para realizar essa atividade. Não é apenas contratar uma empresa e cobrar que ela execute a tarefa, mas supervisionar e ver se as medidas de segurança estão sendo tomadas. Aqui tem outra, acompanhar a implementação de medidas de segurança e saúde dos trabalhadores, das empresas contratadas, provendo os meios e condições para que eles possam atuar
atuar em conformidade com essa norma. Foi o que eu já havia mencionado aqui na linha anterior. Interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeita de condições de risco grave e iminente, procedendo a imediato abandono do local. Então, o empregador tem que garantir, né, que o local onde vai ser desenvolvida a atividade, ela proporciona uma condição segura para o trabalhador e informar que os mesmos também têm o direito, né, de recusa diante de uma situação grave e iminente à sua integridade física. A última aqui, garantir informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle antes de cada acesso nos espaços confinados. É o treinamento, é a capacitação, é a orientação dos trabalhadores, né, sobre os riscos inerentes à atividade, na análise preliminar de risco, na APR também tem que constar esses riscos, o trabalhador tem que saber o que ele está fazendo. Não adianta você selecionar uma equipe, por mais que sejam pessoas treinadas, capacitadas para trabalhar em espaço confinado, se ele desconhece dos riscos que está envolvido na atividade. Imagine que seja um tanque. O cara tem que saber qual equipamento ali era armazenado, se era um material explosivo ou não, se é um produto cancerígeno ou não. E a pessoa tem que fazer a limpeza daquele local, tem que saber os riscos que ele está correndo para que as medidas de segurança sejam tomadas. Então vamos lá, senhores, vamos continuar aqui o nosso treinamento. Eu trouxe aqui a cereja do bolo. Direito de recusa. Esse item aqui, se ele for mal interpretado, pode gerar confusão. Então, vamos tratar esse item aqui com muita delicadeza e entender ele muito bem. O que é o nosso direito de recusa? Cara, o direito de recusa nada mais é que na identificação de um local de risco, uma condição de risco ou não fornecimento do equipamento adequado, os senhores pararem a atividade ou não exercer. Você não se colocar diante de um risco em função de uma não condição adequada de trabalho. Então, vamos trabalhar esse item aqui na íntegra, vamos ver se eles nos esclarece mais. O empregador deve garantir que os trabalhadores possam interromper suas atividades e abandonar o local de trabalho, sempre que suspeitarem da existência de risco grave e iminente para a sua segurança e sua saúde, ou a de terceiro. Então aqui o item é muito esclarecedor e esse item não é trabalhado só nessa NR33, eu trouxe esse aqui para que fique de forma bem mais clara, que está explícito na NR33, mas ele tem várias passagens, tem passagens na NR9, tem vários itens que trabalham esse item, salvo engano, a NR15 também, acho que tem algum item que nos trata sobre isso. Então, senhores, o direito de recusa é isso, é você não trabalhar num local que não tem segurança adequada para que você possa realizar sua atividade. Esse item, na verdade, ele é um item que os empregadores deveriam carregar consigo, né? Tem muitas empresas que não prezam pela segurança dos trabalhadores, ou às vezes fazem contratos que não têm condições de ser cumprido em função do preço muito baixo e acaba tendo que sacrificar em alguns pontos e às vezes de forma assim esmagadora, que mais acorte é na parte da segurança e na parte da qualidade. E isso nos pesa muito porque acaba colocando os trabalhadores em risco, tá? Então, sempre que os senhores identificar um local onde não tem condição, por exemplo, nosso espaço confinado, se você vai exercer o serviço e identifica naquele local que necessita de uma ventilação mecânica e não está sendo colocada, necessita fazer a avaliação de risco para ver se tem algum gás tóxico, se tem algum produto inflamável e não está sendo feito, não tem condição. Não tem como a sua vida ser menos importante que uma atividade. Não tem como. A sua vida, a sua saúde, a sua segurança é a mais importante, tá?
Mas esse item também eu falo que ele não pode ser mal interpretado, porque você não pode querer bater no peito e falar, eu tenho o direito de recusa se diante de uma exigência legal, de uma atividade que você tem que fazer, né? Eu estou achando isso, eu estou achando aquilo. Não, não é achismo. Tem todo um envolvimento da parte de avaliação para saber se realmente aquele ambiente tem condição ou não, tá? Imagine um trabalho, eu sei que não é um espaço confinado, mas também pode ser encontrado dentro de espaço confinado, claro, mas que você tem que fazer um trabalho em altura, onde depende de um andaime com forração completa, de cordas, cinto, e esses equipamentos não são fornecidos. Como que você vai executar essa atividade sem esses equipamentos? Imagine que a própria andaime não esteja ancorado, não esteja travado. Como que você vai trabalhar numa situação dessa? Então não tem condições. Sempre que os senhores identificar locais de risco, onde a vida, a saúde, a segurança dos senhores estejam em risco, é o dizer popular, né? Tem que bater o pé, não tem condições, tá, de executar suas atividades. Então vamos dar sequência aqui, senhores. Continuando, trabalhamos a responsabilidade do empregador, né? Trabalhamos a parte do direito de recusa, e agora vamos dar continuidade aqui no que cabe aos trabalhadores. No nosso item 32.2.2, temos na linha A aqui, o que cabe aos trabalhadores? Colaborar com a empresa no cumprimento dessas normas. Então, o trabalhador ele é uma peça-chave, tá? Para o cumprimento dos dispositivos legais. Ele tem que colaborar com a empresa. Receber o treinamento é colocar em prática todo o aprendizado, todos os procedimentos para que a atividade seja realizada de forma segura. B. Utilizar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos pela empresa. Nossos equipamentos de proteção individual. Tem que se atentar ao uso correto desses equipamentos, forma de armazenamento. Tá? As empresas disponibilizam armários, locais para que os trabalhadores coloquem esses equipamentos de forma organizada para não serem danificados, né? Usar apenas para a finalidade que se destina. Tá? Já peguei muitos casos de pessoas usando capacete como banco, aí não coloca o óculos de proteção junto com as ferramentas, né? Aí acaba arranhando, a durabilidade do equipamento acaba não sendo a prevista, né? Então, antes de iniciar também uma atividade, verificar os equipamentos de proteção, saber se estão adequados ou não. Se não estiver adequado, procura o técnico de segurança do trabalho ou vá até o almoxarife. Né? Em alguns casos, a distribuição dos equipamentos é feita pelo almoxarife. Tá? E realizem a troca. Também antes de iniciar a atividade, se tiver uso de cinto de segurança, verificar os pontos de fadiga do equipamento, ver se está tudo ok, dar uma analisada visual no equipamento para ver se o absorvedor de queda não está danificado, né, se ele já foi acionado ou não. Dê uma olhada no talabaste duplo, faz uma avaliação de como estão as suas condições para antes de iniciar as atividades. Comunicar ao vigia e ao supervisor de entrada as situações de risco para a sua segurança e saúde ou saúde de terceiros, que sejam do seu conhecimento. Então, nada mais importante do que o próprio trabalhador, né, no ato de desenvolver a sua atividade, evidenciar o risco. Ele tem um treinamento, ele já tem competência para o reconhecimento de um risco, de um desmoronamento, de alguma tubulação que esteja com algum princípio de vazamento, enfim, qualquer situação que possa oferecer risco naquele momento. Então, o vigia, pelo fato de ele estar acompanhando a atividade do lado externo dos espaços confinados, muitas das vezes ele não consegue identificar alguma situação de risco, ou até o próprio supervisor. Mas o trabalhador que está ali pode ser uma ferramenta-chave para que possam ser tomadas as medidas de segurança cabíveis no momento correto.
Cumprir os procedimentos e orientações recebidos nos treinamentos com relação aos espaços confinados. É o que estamos fazendo aqui, senhores. Diante de um risco, fazer evacuação do local, usar os equipamentos de proteção apenas para a finalidade que se destina, né? Lembrando da conservação, guarda e higienização desses equipamentos e colaborar com a empresa na implantação das medidas de cumprimento das normas. Tá ok? Então, vamos continuar aqui no nosso treinamento. Gestão de segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. Nossa gestão, senhor. A gestão de segurança e saúde deve ser planejada, programada, implementada e avaliada, incluindo, aqui nós temos os 4 passos para desenvolver o trabalho em espaço confinado, que são as medidas técnicas de prevenção, as medidas administrativas, as medidas pessoais e a capacitação para o trabalho em espaço confinado. Então, iremos trabalhar esses pontos aqui, tá, que são de suma importância para o desenvolvimento do espaço confinado, as medidas técnicas, as medidas administrativas, as medidas pessoais e a capacitação para o trabalho em espaço confinado. Tá adentrando aqui e conhecendo as suas especificações. Então, aqui, senhores, no item anterior foi tratado sobre a gestão e aqui nós temos as medidas técnicas de prevenção. Vamos trabalhar ela aqui com calma, vamos pontuar, vamos fazer uma leitura e fazer algumas considerações importantes que esse item nos traz. Letra A. Identificar, isolar e sinalizar os espaços confinados para evitar a entrada de pessoas não autorizadas. A sinalização ela é importante nos espaços confinados, principalmente em locais onde tem bastante circulação. Normalmente são também entradas que ficam vulneráveis e outras pessoas acabam se machucando, até mesmo as pessoas que estão envolvidas nas atividades. E é preciso que vocês façam essas identificações, é preciso que medidas de segurança sejam tomadas para que outras pessoas não venham a sofrer nenhum acidente. Antecipar e reconhecer os riscos nos espaços confinados. Aqui é a nossa análise preliminar de risco. É uma das ferramentas assim, indispensáveis para a execução de qualquer trabalho em espaço confinado. Prever o que será desenvolvido, fazer uma análise minuciosa, ver quais são as medidas que irão ser tomadas, a quantidade de pessoas que irá executar as atividades, identificar os locais de acesso, como vai ser a entrada, como vai ser a retirada, se ocorrer um acidente, quais são as providências a serem tomadas. Então, esse item aqui ele é importantíssimo, essa antecipação e reconhecer os riscos em espaço confinado. Proceder à avaliação e controle dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. Mais na frente, iremos trabalhar os riscos ambientais, e aqui tem algumas particularidades nesses itens aqui que será trabalhado lá na frente, que aí detalharemos quais são os riscos físicos, quais são os riscos químicos, quais são os riscos biológicos, quais são os riscos ergonômicos e os riscos mecânicos. Daí vou dar uma aprofundada, né, quais são esses riscos e iremos trabalhar suas particularidades. Mas na análise preliminar de risco, esse também é trabalhado, essa avaliação, esse controle de risco, como será feito esse controle de risco. É um risco físico, é um ruído, é uma vibração, quais são as medidas que serão ser tomadas. É um risco químico, é um contato com produto químico, né? Então, quais são as medidas de controle, quais são os equipamentos que a pessoa tem que usar, vai usar um avental, vai usar uma luva de látex, quais são as medidas de controle a ser adotadas. É um risco biológico, é um risco ergonômico, vai ter levantamento, transporte de material dentro desse espaço confinado, o funcionário irá fazer algum esforço, necessita de uma cinta lombar, então esse também é muito importante para que o trabalhador possa identificar esses riscos e tomar a medida de controle. Prever a implantação de travas, bloqueios, alívios, lacres, etiquetas. Esses trabalhos em espaço confinado, esse item também é muito importante porque
nos faz lembrar do serviço com eletricidade, que também existe dentro dos espaços confinados. E aqui nos mostra a importância da identificação com travos, bloqueios, né, lacres, etiquetas. Imagine que estamos fazendo uma iluminação no espaço confinado, onde estamos realizando uma atividade de alto risco, né? E se você não fazer a identificação de um quadro elétrico, onde está sendo feita, onde tem um circuito que faz a iluminação desse espaço confinado e alguém acaba desligando, né? Aí pode acontecer algum acidente com o trabalhador dentro desse espaço confinado, ou então alguém desliga o disjuntor, aonde está alimentando o ventilador, o exaustor, o insuflador de ar, né? E o trabalhador pode acabar, né, se acidentando dentro desse espaço confinado por ausência de uma ventilação adequada. Ou então até um circuito elétrico que está sendo feito determinado serviço, aí pode acabar que alguém possa fazer a energização desse circuito e o trabalhador pode vir a se machucar, né? Acontecer algum acidente. Então é importantíssimo essas etiquetagens, esses bloqueios, né? esses alívios, para que possa estar tudo identificado e não ter risco para os trabalhadores. Letra E. Implementar medidas necessárias para a eliminação de controle dos riscos atmosféricos em espaço confinado. Aqui é basicamente o que eu falei no item anterior, né? Que eu tratei um pouquinho sobre os ventiladores mecânicos. Tem que ser feita essa garantia. Primeiro você vai fazer a avaliação da atmosfera com o medidor. Se tiver deficiência ou se tiver sobrecarga de oxigênio, tem que fazer. Se tiver com baixa, tem que fazer o insuflador. Ou se tiver com alto, tem que fazer, né, com o uso do exaustor. Então tem que garantir uma ventilação adequada e sempre mantendo também o monitoramento contínuo, né? Aqui pode fazer uso do aparelho. Sempre lembrando que o ideal desse posicionamento desses aparelhos são próximos das vias respiratórias. Você pode utilizar aqui aqui próximo na região do peito. Normalmente tem o bolso, né? Você pode acabar prendendo ele aqui na parte do bolso, ou você pode travar ele também na cintura, não ficará tão longe assim, mas o ideal é que esses equipamentos estejam próximo das vias respiratórias. E F. Avaliar a atmosfera nos espaços confinados antes da entrada dos trabalhadores, para verificar se o seu interior é seguro. Antes de entrar em espaço confinado, tem que fazer essa avaliação dessas atmosferas. Normalmente você prende o medidor de qualidades ou o avaliador do ambiente, você coloca numa cordinha, né, e desce até um determinado local para fazer essa avaliação, para saber se o ambiente está ou não está seguro. Não adianta, né? Acontece no caso prático de muitos funcionários adentrar o espaço confinado primeiro, para depois fazer a medição, aí está tudo errado. Você primeiro tem que fazer uma avaliação antes, sem que ninguém esteja dentro do espaço confinado. Fez a avaliação, certificou de que está tudo ok, aí é que o funcionário entra. Beleza? Vamos continuar aqui. Continuando nossas medidas técnicas de prevenção. Manter condições atmosféricas aceitáveis na entrada e durante toda a realização do trabalho. Aqui nada mais é que a avaliação inicial antes dos trabalhadores adentrarem os locais e durante toda a realização da tarefa. Isso aqui é o monitoramento contínuo, né, com o equipamento, com medidores, para que possa evidenciar ou constatar qualquer risco, né, que possa surgir no desenvolver das atividades. Aqui purgando, lavando, inertizando o espaço confinado, que muitas das vezes pode ser feito também na fase inicial, né? Lavar, preparar os locais antes de iniciar as atividades. H. Monitorar continuamente a atmosfera
nos espaços confinados, nas áreas onde os trabalhadores autorizados estiverem desempenhando suas tarefas, para verificar se as condições de acesso e permanência são seguras. Aqui explica nosso tratado aqui na linha anterior, que é continuar o monitoramento ao longo de todo o desenvolver da atividade. Pode surgir um risco e é onde esse equipamento de monitoramento é que vai alertar o trabalhador quanto ao risco que ele está exposto. Então, tem que ser garantido que todo o desenvolver da atividade, esse equipamento esteja com os trabalhadores. Proibir a ventilação com oxigênio puro. Aqui temos a ventilação, ela tem que ser com ar puro respirável, né? Tem que ser o mesmo o ar que esteja dentro do espaço confinado, tem que ser o mesmo que esteja, né, de fora. Você não pode fazer essa ventilação com oxigênio puro. É tanto que com uma quantidade de oxigênio inferior a 19,5% no ambiente, o trabalhador já começa a ficar em situações complicadas, com dificuldade de respirar, que pode surgir mais situações nocivas para a sua saúde. E quando você tem uma alimentação por oxigênio puro, né, e acaba tendo oxigênio superior a 23%, muitas das vezes você cria uma atmosfera explosiva naquele local, né? Onde tiver qualquer movimentos, onde pode gerar centelhas, você pode acabar tendo um incêndio ou explosão dentro desse local. Testar os equipamentos de medição antes de cada utilização. O mais adequado é que, junto ao técnico de segurança, o pessoal que vai fazer a avaliação, os testes de medição, verificar também se o equipamento já foi aferido, se o medidor apresenta algum defeito. Vocês podem perceber mais para frente que eu vou trazer uma imagem do medidor, e ele tem 4 polos no seu corpo, né, na estrutura do equipamento em si. Ali tem um polozinho que mede oxigênio, o outro, né, faz avaliação de outros gases. E cada um desses, eles têm uma durabilidade, né? Quando chega do oxigênio, por exemplo, a cada 6, 7 meses você tem que fazer a troca do filtrozinho dele, que ele acaba danificando e não apresentando uma medida correta. Então, testar os equipamentos antes de cada atividade, saber se realmente está funcionando ou não, se ele está fazendo as aferições corretas ou não, para que ele não demonstre uma medição errada e acabe colocando o trabalhador em risco. K. Utilizar os equipamentos de leitura direta intrinsecamente seguro, provido de alarmes calibrados e proteção contra emissão eletromagnética ou interferência de radiofrequência. Então, esse equipamento aqui é um equipamento próprio, tá, para esse tipo de serviço, tanto que ele tem que ser provido de alarme para servir como alerta ao trabalhador, calibrado, como mencionado aqui na linha anterior, né, contra emissões de eletromagnética, né, que causem ou interferência de radiofrequência. Então, o equipamento tem que ser próprio. A característica do espaço confinado e suas ferramentas de trabalho é que elas têm que ser próprias para a execução de serviço dentro daqueles locais, né? Equipamentos que podem gerar centelhas, né, que pode provocar um incêndio ou explosão, contra emissão de eletromagnética. Então, tem-se os equipamentos necessários para estar adentrando em espaço confinado. Continuando nossas medidas técnicas de prevenção. Os equipamentos fixos e portáteis, inclusive os de comunicação e de movimentação vertical e horizontal, devem ser adequados aos riscos dos espaços confinados. Em áreas classificadas, os equipamentos devem estar certificados e possuir documentos contemplados no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade do nosso Inmetro,
velocímetro. As avaliações atmosféricas iniciais devem ser realizadas fora do espaço confinado. Isso aqui foi o que tratamos no slide anterior. É sempre bom estar reforçando esse item aqui, que ele é sem dúvida uma orientação que é muito importante para que tenhamos conhecimento. Adotar medidas para eliminar ou controlar os riscos de incêndio ou explosão. Isso aqui, quando falamos esse eliminar riscos e controlar, é para que tenhamos ciência, muitas das vezes, dos serviços que serão realizados dentro do espaço confinado, quais são os equipamentos que serão utilizados, né? Quais eram os equipamentos armazenados anteriormente naquele espaço confinado, se era um material inflamável, né? Quais são as medidas que possam ser tomadas antes de fazer qualquer serviço dentro de um espaço confinado que antes armazenava um produto tóxico ou um produto cancerígeno, fazer a higienização daquele local, fazer uma lavagem, né? Fazer uma ventilação mecânica, controlar aquele ar para que ele se torne um local adequado para o trabalhador executar suas atividades. Aí vamos continuar. Controlar os riscos do ambiente ou explosão em trabalho a ar quente, tais como solda, aquecimento, esmerilhamento, corte ou outros que liberem chama aberta, faísca ou calor. É o que eu comentei um pouquinho aqui acima. Esses equipamentos que provocam centelhas, né, tem que ter um cuidado especial. E todos esses equipamentos eles têm que ser constados na nossa APR. Se for ter esse tipo de equipamento dentro do local, não é proibido. Mas que se tiver que usar esses equipamentos, é preciso ter uma atenção especial e tem que ser trabalhado aquele local antes de utilizar essas ferramentas. Lembrando sempre, nós tratamos também no slide anterior do enriquecimento de oxigênio, né? Ou um local onde tenha sido armazenado um produto inflamável. Quando você acender essa solda aqui, ou quando você fazer um esmerilhamento ou um corte, vai produzir uma centelha e pode provocar uma explosão. Aqui no nosso item 33.3.2.5, tá? Adotar medidas para eliminar ou controlar os riscos de inundação, soterramento, engolfamento, incêndio, choque elétrico, eletricidade estática, queimadura, queda, escorregamento, impactos, esmagamento, amputações e outros que possam afetar a segurança e a saúde dos trabalhadores. Também na parte da análise do risco, na análise de risco é que fazemos esse levantamento, né, e adotar as medidas para controlar, né, e evitar esse tipo de acidente, soterramento, né, engolfamento, incêndio. Mais na frente eu vou mostrar alguns exemplos desses tipos de risco, para que vocês possam entender o comportamento e como ele pode afetar o trabalhador dentro do espaço confinado, o choque elétrico, né, o soterramento. Então eu trouxe alguns slides demonstrando como ocorrem esses acidentes com esses itens aqui dentro do espaço confinado.